Muito bem, meus amados, meus irmãos, a Bíblia, ela tem muitas histórias que são riquíssimas para nos ensinar aspectos práticos da nossa vida, que nos ajuda a gente poder refletir as circunstâncias que a gente enfrenta à luz daquilo que já aconteceu ali com os personagens bíblicos, né? Uma das histórias conhecidas da palavra de Deus está ali registrada no livro de Daniel. Livro bom, viu? Pode ler o livro de Daniel e Tito, são dois livros muito bons. É que quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva a nobreza de Jerusalém para a Babilônia. Os melhores, os mais letrados, os mais cultos de Jerusalém são levados para servirem na Babilônia. Jeremias, um profeta do Senhor que profetizou durante 40 anos, ele havia predito várias vezes que isso iria acontecer. Então, quando esses homens e mulheres chegam na Babilônia, eles enfrentam um desafio muito grande. Vindo de um povo que já estava abandonando a Deus, ele entra dentro de uma cultura que era contrária a Deus. É no meio dessa confusão que nós temos a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Interessante que a gente sabe os nomes misturados, né? Uns em babilônio, outros em hebraico, né? Então, o teste daqueles jovens foi levado ao limite quando Nabucodonosor manda construir uma estátua gigantesca de ouro e ele vai todo mundo se curvar diante dessa estátua para adorar quando mandar os instrumentos tocarem. E eles ficaram num conflito tremendo. E agora? Nós somos servos de Nabucodonosor, nós trabalhamos para eles, mas nós servimos a Deus. O que é que a gente vai fazer? De quem é que vai ser a verdadeira fidelidade do nosso coração? Isso era o que estava em jogo naquele dia. E interessante que essa história, por mais longínqua que esteja da gente, na verdade ela está muito próxima do nosso coração, por uma razão simples. Nós também enfrentaremos testes de fidelidade a Deus ao longo da nossa caminhada, onde a gente terá que enfrentar entre as escolhas que estão ali na nossa frente e que nos trazem benefícios, confortos ou nos livram de perigos, ou sermos fiéis a Deus. Então, a mesma pergunta que é feita a Sadraque, Mesaque e Abednego, naquela tarde, ali, naquele dia, é nas horas difíceis, nos momentos difíceis, de quem vai ser a fidelidade do seu coração. Então, pensando um pouco sobre esse assunto, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 13. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, em contrário, mandando-os sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que o sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois
ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, clamamos a Ti, Senhor Deus, nessa noite, que abra nossa mente, abra o nosso coração, para estarmos compreendendo, Pai, o chamado, Pai, de fidelidade que o Senhor faz para a nossa vida, para o nosso coração nessa noite. Mas também, Senhor Deus, em especial, tira a venda dos nossos olhos, para que a gente possa se encantar, ó Pai, com as maravilhas da Tua Escritura. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente ainda está na mesma história que iniciou no capítulo 3. Pedro e João haviam curado um paralítico, eles pregaram com ousadia, com fidelidade perante o povo, perante esse tribunal importante que está reunido aqui, que é o Sinédrio. Eles, mesmo sabendo que estavam diante de homens cultos, inteligentes, poderosos, os mesmos homens que haviam mandado matar Jesus, homens que odiavam Jesus, que odiavam seus discípulos, mas os apóstolos enfiaram o dedo na ferida, chamaram eles de assassino, disse que a culpa deles estava diante de Deus por haver matado Jesus, mas que também havia para eles uma opção, a opção da salvação através do nome de Jesus Cristo. Os líderes, quando ouviram Pedro e João falando, principalmente Pedro aqui, né, que é o que a gente tratou na semana passada, versículo 8 ao versículo 12. A palavra de Deus nos fala que eles ficaram extremamente admirados. Eles ficaram admirados com aquelas pessoas. Por quê? Porque eram pessoas simples. Eram pescadores. Pedro e João, eles falaram com muita coragem. E é interessante que a palavra aqui, que é traduzida como coragem, né, aqui é traduzida como ousadia, em vários momentos é traduzida como coragem, ela, dependendo da versão, você vai ver elas, ora sendo ousadia, ora sendo coragem, e é muito interessante, porque o livro de Atos, ele é pautado pelos homens de Deus, falando com coragem, falando com ousadia. Os líderes ficaram admirados, porque aqueles homens eram, eles, na palavra deles, né, iletrados e incultos. Não é que eles não soubessem ler e escrever, mas o que eles estavam dizendo é: esses homens estão falando com tanta eficiência, esses homens estão falando com tanta autoridade, mas eles não tiveram preparação formal para isso. Eles não fizeram seminário, eles não fizeram um curso com Augusto Nicodemos para aprender a pregar. Na verdade foi com alguém melhor, né? Eles não tinham um preparo teológico formal para estarem argumentando, usando o Velho Testamento, sabendo juntar todas as coisas. Quem tem esse sonho, esse desejo de começar a pregar, vê como é difícil juntar todas as coisas. O conhecimento teológico, aquilo que a Bíblia fala, com a experiência de vida, com aquilo que os grandes homens já disseram, com conectar com outras partes da Bíblia. E aqueles pescadores estavam fazendo isso com maestria, diante de um público que geralmente você ficaria intimidado. Se chegassem para você e dissessem: olha, é o seguinte, a próxima sexta-feira você vai lá pregar na Câmara dos Vereadores. Como é que você ficaria? Eu? Não, fala com o pastor, né? O pastor é quem sabe pregar. E uma das coisas mais interessantes é que eles não só ficaram admirados pela maneira como eles falavam, mas eles falam assim: e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Os caras tinham cheiro de Jesus. Esse Jesus era assim. Jesus não teve treinamento teológico formal, mas ele falava com a mesma autoridade que esses caras estavam falando. Eles olharam para a pregação dos apóstolos, para o tipo de milagre que estava ali na presença deles, porque o paralítico estava lá em pé assim, ó. Sou eu. Ele disse: está igual a situação de Jesus. A gente mandou matar esse cara faz 2 meses. E agora aparecem outros. Ai, meu pai. Eles perceberam a semelhança dos apóstolos com Jesus.
A cura do paralítico, como a gente já disse várias vezes, ela foi assim, inegável. Imagina você pegar alguém que nunca andou, está com mais de 40 anos, só agora que a gente sabe que ele tinha mais de 40 anos, né? Ou seja, eu tenho mais de 40 anos. Nunca andei. E de repente de manhã, nunca, desde a infância, desde que nasceu, a pessoa está lá em pé. Oxe, não está andando, né? Imagina o susto. Não tem... Ele vivia na porta do templo pedindo esmola, todo mundo sabia quem era. Eram os milagres tão incríveis como eram também os milagres feitos por Jesus. Meus irmãos, é interessante que essa análise do sinédrio, daquele julgamento ali, né, que são 70 homens, julgando os apóstolos, é um excelente retrato de um crente, como está escrito aqui no versículo 8, cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo não é aquele homem que vira o olho, que sai rodopiando, que cai de riso, que rebola, que faz isso, faz aquilo. Não é não. O homem cheio do Espírito Santo é um homem que anuncia a palavra de Deus com ousadia e coragem e se parece com Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. E o que é interessante é que Pedro e João tinham a convicção de que eles estavam falando a verdade. É por isso que eles falavam com uma segurança sobrenatural, apesar de eles não terem um preparo teológico formal. Meus irmãos, quando nós temos certeza que nós estamos fazendo algo segundo a vontade de Deus, a gente se enche de uma coragem para as situações mais difíceis. Porque a gente sabe que aquilo ali que está sendo feito é a vontade de Deus e é para a glória dele. Nós precisamos ser como os apóstolos aqui foram. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer, nem que seja um pouquinho de Jesus em nós. A pessoa chega para a gente e fala assim: tu é crente, é? Ótimo. Agora, se as pessoas olham para a gente, convivem com a gente, e nunca nem sequer desconfia que eu sou crente, meu amigo, é o James Bond de Jesus, né? Ninguém sabe que ele é. O crente que se parece com Jesus, ele é diferente no que pensa, ele é diferente como age, em muitos aspectos ele é diferente como se veste. Não é porque tem que ter um código de conduta, de vestimenta, não. Mas é vestido com elegância, com simplicidade, com decência. É diferente na maneira como usa o dinheiro. É diferente em tudo. É interessante que a palavra cristão, do original, significa pequeno Cristo, né? Para a gente o ão é o aumentativo, né? Mas no grego é o diminutivo. Então, nós precisamos ser uma miniatura de Jesus. E a maior evidência do Evangelho é uma pessoa transformada. Eles não conseguiam negar aquilo que estava acontecendo. Por quê? Porque tinha uma pessoa transformada do lado deles ali. Que quem havia transformado? Jesus. No nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Então, uma das maiores comprovações da eficácia do Evangelho é um coxo andando. É um bêbado sóbrio, que não bebe mais. É um avarento que agora era honesto. Sabe o que é interessante? É que você não vê o ateísmo transformando ninguém. Antes de eu ser ateu, eu fazia isso, eu fazia aquilo, depois de eu virar ateu. Não, o máximo que acontece, ela já era uma pessoa bacana antes, virou ateu, e continua uma pessoa bacana. E com os mesmos defeitos. Outro detalhe desse início do texto é que no capítulo 2, Jesus havia dito para os discípulos que eles esperassem o batismo com o Espírito Santo. Então Pedro e João já eram batizados com o Espírito Santo.
Mas a palavra de Deus nos deixa claro aqui no versículo 8, que agora eles estavam cheios do Espírito Santo. Oxê, esvaziou, foi. Interessante que a gente tem uma noção muito volumétrica, né? Muito física desse negócio, né? Quando isso vem, depois vai vazando, né? Depois tem que encher do Espírito Santo. Gente, quando vocês verem a expressão cheio do Espírito Santo, vocês vão perceber que é quando o Espírito Santo, naquele momento, ele age de maneira abundante na vida daquela pessoa, naquele momento. E é uma coisa que a Bíblia sim nos orienta a fazer. A Bíblia não nos orienta a buscar o batismo com o Espírito Santo. O que houve de orientação de Jesus foi: esperem pelo batismo, não para buscar, esperem pelo batismo. Então nós queremos que o batismo com o Espírito Santo ele já ocorreu, mas ser cheio do Espírito a gente deve buscar. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo é uma perspectiva de dois lados. Por um lado, depende da soberana ação do Espírito Santo, ele enche o que ele quiser. Mas na perspectiva da gente procurar ser cheio do Espírito Santo, é quando nós procuramos que o Espírito Santo domine cada área da nossa vida. Cada aspecto da nossa vida seja decidido pelo Espírito Santo de Deus. E crermos que o Espírito Santo habita dentro de nós. Hoje pela manhã a gente teve o privilégio de aqui no Ilhabela e compartilhar do Evangelho. E eu pergunto para Deus, Senhor Deus, qual é o texto que eu levo? A Bíblia, né? Tem muito texto que você pode levar para poder compartilhar o Evangelho. E aí Deus colocou no meu coração o endemoniado de Gadara. Se você conhece a história, é aquele homem que vivia no cemitério, se cortando, que ele tinha uma legião de demônios dentro dele. Que texto estranho para evangelizar. Dá para evangelizar com ele? Ué, dá. Jesus transformou a vida dele. E eu levei esse texto. Pude ler para 3 pessoas hoje. Uma já era crente. Aí li para uma segunda. Quando eu li para a terceira, que era a vizinha, ela fez: a do lado estava precisando desse. Aí eu disse a ela: eu li para ela também. O Espírito Santo conduz a nossa vida. Precisa ser assim. Em cada área da sua vida. No seu pensamento, em tudo. Tudo que você faz. Tudo que você quer, seus desejos, seus sonhos, tudo. É quando a gente permite que ele seja o completo dono. É quando a pessoa está cheia do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos uma ousadia. E a gente geralmente se torna capaz de coisas que a gente não seria capaz. Apesar do Sinédrio reconhecer o excelente testemunho dos apóstolos, eles vão no sentido contrário. Eles veem a cura, reconhecem que a cura é legítima, veem a pregação dos apóstolos, vê que eles estão falando com muita propriedade aquele assunto. Mas eles não se sentem culpados pela morte de Jesus. Sua consciência está morta. Seus olhos estão fechados para isso. Eles veem a pura manifestação do poder de Deus, mas a preocupação do coração deles é: como é que eu calo a boca desses apóstolos? Eu não quero essa história desse nome de Jesus aqui não. Jesus só fez atacar a gente. Jesus queria destruir o esquema da gente. Teve um dia até que ele virou as mesas do templo. Como é que ele vai ganhar dinheiro desse jeito? Mas eles não sabiam o que fazer. Porque se eles fossem severos demais, do lado de fora tinha 2.000 homens que tinham se convertido. Como é que ele ia fazer com esse povo? Mas se eles não fizessem nada, eles iam ficar sem autoridade. E ele não podia chegar para o apóstolo: olha, a partir de agora vocês estão proibidos de curar. O cara dizer: oi? O paralítico quer dizer: como é? Então quer dizer que o que aconteceu comigo ele não pode fazer com mais ninguém. E aí, confusão de novo. Então eles ficaram sem saber o que fazer. Então eles saem ali do recinto, né? Vamos discutir, e fica naquela saia justa na visão deles, né? A única solução que ele faz: é melhor vocês não falarem o nome dele de novo, não. Interessante que ele não fala o nome de Jesus, já perceberam isso?
vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome. Melhor nem dizer. Talvez tenham dito, olha, se vocês disserem, sabe quando trinca o dente, né? Se vocês disserem de novo, se prepare que não vai ser assim não, viu? O chicote está ali, o mesmo chicote de Jesus está guardado. A gente não sabe o que é que eles fizeram, né, para tentar prometer açoites, prisão. A gente já vê que poder para aprisionar eles tinham. Qual é a ordem que eles dão? Não ensine sobre o nome de Jesus. Meus irmãos, a situação agora ficou delicada. E agora? Eles vão obedecer às autoridades ou não vão? Obedecer às autoridades é mandamento bíblico. Paulo fala sobre isso. Todo crente deve obedecer às autoridades. As autoridades, mesmo mundanas e ímpias, são instituídas por Deus. Na época que Paulo escreveu isso, quem estava no governo era Nero. Gente boa, vai estudar Nero para tu ver. Louco. E Paulo disse, você precisa ser submisso às autoridades. E agora? Obedece que parte da Bíblia? Existe um preceito interessante para a gente aprender sobre ética e sobre autoridade, né? Que quando Herodes, quando Pilatos vai julgar Jesus, ele fala, você sabe que eu tenho autoridade para lhe matar, né? Ele fala, você tem porque o meu pai te deu. O que ele está querendo dizer? Meu pai tem mais autoridade que você. Toda vez que alguma autoridade, seja ela qual for, obrigar você a fazer algo que a Bíblia proíbe, vou falar de novo. Toda vez que uma autoridade obrigar você a fazer alguma coisa que a Bíblia proíbe, pode desobedecer. Se a autoridade chegar para você assim, minta! Não. Olhe, tenho o maior respeito pelo Senhor, não vou mentir. Por quê? Então você vai ser demitido. Então eu vou ser demitido. Porque ao meu Deus eu não posso desobedecer. E diante do meu Deus eu não posso mentir. Existe outra circunstância também. Quando ela nos proíbe de fazer algo que a gente tem que fazer. Só a partir de hoje aqui na empresa ninguém ora mais. Opa, desculpa, não vou poder cumprir não. Eu tenho que orar. Posso orar em silêncio. Mas orar eu tenho que orar. Porque a Bíblia manda eu orar. Aquelas coisas que a palavra de Deus nos manda fazer, ninguém pode nos proibir de fazer, não. Essa foi a grande discussão de 2020. Não, porque o Covid tem que se isolar, uma questão de saúde. Meu amigo, se reunir para cultuar a Deus é mandamento. Com doença ou sem doença. É mandamento. Quando tinha febre de peste amarela, de peste bubônica, o povo continuava vindo para o culto. E o que acontecia? Eles morriam. Ai, que absurdo. Gente, morrer, a gente vai morrer de todo jeito. Você quer morrer obedecendo ou desobedecendo? Essa foi uma discussão muito grande. Graças a Deus você está livre dela, pelo menos por enquanto. Conta-se a história, muito interessante inclusive, do reverendo William Butler. Ele era médico. E aí no interior de Pernambuco teve uma febre, teve uma epidemia de febre amarela. E todo mundo começou a ir embora da cidade. E o doutor William fez uma coisa perigosa, ousada. Ele chegou para a sua igreja e fez assim, nós vamos ficar. Essa epidemia não é para crente. Rapaz, precisa dizer um negócio desse, hein? Os crentes ficaram na cidade, cuidando dos descrentes. Os familiares iam embora e os crentes ficaram. E Deus preservou os crentes. Hoje, dor de cabeça, eu fico em casa. Olha, tem um negócio chamado Nesaldina. Toma e vem. Não é verdade?
Meus irmãos, a gente precisa aprender mais o que é que significa a resignação da gente servir a Deus. Estou dizendo que você vai vir aqui de maca, não. Quem vai julgar é você, o Espírito Santo. Mas as autoridades, elas não têm o poder de nos fazer algo que Deus proíbe, nem de proibir algo que nós devemos fazer. O faraó chegou uma vez para as parteiras hebreias e disse: é o seguinte, todo menino, homem hebreu que nascer, mate. Foi o que as parteiras hebreias fizeram? Não vou matar. Sabe o que é que Deus disse? Sabe o que é que Deus fez? Abençoou as parteiras hebreias e desobedeceu o faraó. Está lá no texto, está lá em Êxodo, no comecinho lá do livro de Êxodo. Então, meus irmãos, ninguém pode nos proibir de orar, ninguém pode nos proibir de pregar, ninguém pode nos proibir de dizimar, ninguém pode proibir a gente de adorar. Isso é mandamento do Senhor. O que acontece se o seu marido descrente, ele quiser proibir você de vir para um pequeno grupo aqui da igreja? Você não vai vir. Porque não é mandamento do Senhor que você participe das atividades semanais da nossa igreja. É bom para você, é importante, mas não é mandamento do Senhor. Mas o que acontece se o mesmo marido proíbe você de vir para o culto? Você vai desobedecer, porque é mandamento do Senhor. 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás, santificarás, é o dia do Senhor. Esse dia aqui é do Senhor. Vir adorar para nós como crentes não é opcional. É mandamento do Senhor. Vocês que estão aqui, vocês estão obedecendo ao mandamento do seu Senhor. Isso alegra o coração deles. Se a ordem de alguma autoridade, seja pai, mãe, patrão, governo, não é contrária à palavra de Deus, mesmo que seja sofrido, nós devemos obedecer. Por conta do nosso temor à palavra de Deus, por conta da nossa obediência a Deus. A nossa fidelidade deve estar cativa à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Foi isso que Lutero expressou quando ele foi ser julgado por aquilo que ele havia dito. Ele foi colocado diante de vários homens, à semelhança de Pedro e João. Você precisa se retratar de tudo que você disse. A palavra dele é: a não ser que vocês me provem pela palavra que eu estou errado, eu não tiro o que eu disse. A minha mente e o meu coração estão cativos à palavra de Deus. E eles ameaçam os apóstolos. E aqui que você vê que eles estavam cheios de Espírito Santo mesmo, cheios de coragem. Porque eles ameaçaram para não pregar. Eu podia dizer aqui, fazer assim, ó. Tá bom. E quando chegar, eu desobedecer. Eu vou deixar de falar de Jesus coisa nenhuma. Saia do tribunal caladinho. Deixa eles achar que eu vou obedecer, mas vou desobedecer. Não podia? Podia. Mas eles fizeram questão. Eles fizeram questão de dizer: senhores, olha, vamos ver o que vocês estão me pedindo. Vocês querem que a gente obedeça a vocês, aí vai de Deus. Se você, é quase como se ele estivesse apelando assim: olha, se fosse vocês nessa situação, vocês iam obedecer quem? Mas está apelando para a consciência, né? Que está já morta, né? É uma escolha que era para parecer óbvia, né? Meus irmãos, aquilo que a gente ouve falar da palavra de Deus a respeito de Jesus, que Jesus veio, que Jesus encarnou, que aconteceu tudo que está na palavra, Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, nós queremos pela fé. Os apóstolos viram. Eles ouviram, não foi de ninguém não, foi do próprio Jesus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É como se ele estivesse dizendo assim para pernambucano: eu não consigo desver não, nem desouvir. Não tem mais como. Não tem como você tirar isso dentro de mim. É uma missão que foi dada para nós, que não tem como ser tirado de dentro de nós mais. Não é para ser. Não é para ser tirado.
Eles foram transformados pelo poder de Deus. Como é que vai negar um negócio desse? Meus irmãos, o reino de trevas, o que ele quer é ameaçar. O que ele quer é, com possíveis sofrimentos, dizer para você, é melhor você ceder, viu? Será que vai valer a pena? Você se manter firme nisso? O reino de trevas vai fazer de tudo para frear a pregação do nome do Senhor Jesus. Mas Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Falar sobre Jesus, meus irmãos, não é opcional nosso. É um mandamento. Se você não está fazendo, eu tenho uma coisa para você. Você está desobedecendo. É um mandamento do Senhor. A gente não pode recuar. A gente não pode, nem sobre ameaça. A gente ouve histórias, né? Sobre a realidade de outros países. Se você quiser, siga o Portas Abertas, mais tarde eu vou falar sobre isso. Você não tem ideia do quanto é um privilégio nosso. A gente poder falar abertamente de Jesus Cristo. Ontem a gente estava com o luau, com os adolescentes lá na beira da praia. E quando a gente foi um pouquinho mais em cima assim da aula, já tinha um grupo com as camisas, né? Evangelização, o povo orando para sair evangelizando. Que privilégio. Podemos ir para onde a gente quer falar de Jesus. O máximo que vai acontecer vai ser a pessoa fechar a porta na nossa cara e dizer que não quer. O nome de Jesus, ele precisa ser anunciado no seu prédio. Ele precisa ser anunciado no seu local de trabalho. Ele precisa ser anunciado na sua faculdade. Ele precisa ser anunciado na sua escola. Ele precisa ser anunciado na sua família. Mesmo que, nesse processo, a gente perca alguns amigos. Eu já conheci pessoas que tinham uma excelente amizade. Era uma amizade muito boa, fazia tudo junto, passeava tudo junto. Mas que quando ele teve a coragem de falar de Jesus, o cara não quis mais ser amigo dele. Vai haver muitos momentos onde nós vamos ser tentados entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. E vai haver ameaça. Quando você vê essa cena preparada na sua frente, abra seus olhos. Você está diante de um teste de fidelidade ao seu coração. No momento de dificuldade, a quem o seu coração será verdadeiramente fiel. Meus irmãos, a minha oração é que, de fato, cada um de nós possamos divulgar o nome do Senhor Jesus e sairmos aprovados de cada teste de fidelidade que o Senhor coloca na nossa frente. Lembre-se daquela passagem ali de Pedro, quando ele diz que o diabo veio como um raio do céu com autorização para peneirá-lo. Essa ideia de peneirar para a gente, às vezes fica muito, né? Para eles era o peneirar do trigo, a palha saía e o que era verdadeiro ficava dentro da peneira, né? Só que se fosse um joio, a palha toda ia embora e não ia ficar nada na peneira. Que Deus de fato possa nos encontrar fiéis diante do Senhor. Vamos orar. Pode sentar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, queremos clamar, ó Pai, pela Tua mão, que o Senhor nos dê ousadia, ó Pai. Que o Senhor nos encha com Teu Santo Espírito, Senhor Deus, verdadeiramente. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais nos dar pessoas para falar do Teu nome.
Mas, Senhor Deus, também nos ajuda, Pai, a perceber os momentos onde o mundo está querendo a fidelidade do nosso coração. E nós precisamos bater e fincar o pé de que nós somos teus servos, que nós somos o teu povo. Não nos permita, Senhor Deus, que a gente pare no orgulho e na alegria de ser teu povo, mas que a gente continue no privilégio e missão de ser teu povo, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a realidade de cada um aqui, os desafios e testes, ó Pai, que estão na frente de cada um aqui presente. Que o teu Santo Espírito nos guie, que a gente possa sair aprovados, ó Pai, de cada um desses testes. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.